Olá, meu nome é Ana Clara Moura e vou apresentar o projeto desenvolvido durante esse último ano, que tem como tema o ensino de geometria das massas baseado na produção de modelos físicos empregando sua prototipagem em impressora 3D. O motivo que levou à produção do projeto, ele é baseado também na falta de clareza desses alunos de arquitetura perante as disciplinas estruturais do curso, o que se dá muito pela pouca disponibilidade de recursos de visualização material desses objetos de estudo, e além de buscar cada vez mais essa vinculação entre arquitetura e estrutura, desde as etapas iniciais do projeto até o processo de conclusão. Essas competências, quando são trabalhadas juntas, elas aprimoram o desenvolvimento do aluno e o qualificam como profissional, além de aprimoração tecnológica que é envolvida em todo esse processo. O objeto de estudo da pesquisa foi trabalhado em cima de geometria das massas de diferentes peças de composição estrutural, que são abordadas no ensino dessas disciplinas em questão e que possuem composições assimétricas com as suas respectivas particularidades que são referentes a essas geometrias. As peças escolhidas possuem seção em T e em C. A peça em seção T, diante de um plano bidimensional XY para análise de eixos e também da geometria das massas, pode ser dividida em duas partes. Essa divisão busca partir a peça em duas subpeças em que o centro de gravidade, que é o ponto que equilibra a peça, seja conhecido. A divisão em dois retângulos, que possuem centro de gravidade no centro da sua seção, ajudarão a descobrir o centro de gravidade da peça como um todo, e aí, a partir dela, descobrir a geometria das massas relacionadas a ela. Após os cálculos referentes às duas peças sob seus eixos, encontra-se nela mesma o centro de gravidade da peça como um todo, que é o seu ponto de equilíbrio. Esse valor ele é uma base para que se descubra o momento de inércia, o raio de giração e o módulo de resistência, que são variáveis que dentro da construção civil possuem papéis fundamentais, desde a determinação do seu ponto de estabilidade até a verificação de flecha, de cisalhamentos pertencentes a uma viga. Percebe-se então que, nesse caso, o ponto de equilíbrio se localiza dentro da própria peça, o que é mais fácil de se visualizar ao se imaginar o simples apoio de um dedo sobre o seu centro de gravidade, o que não acontece com os outros exemplos. Da mesma forma que se dividiu a peça T em subpeças com centros de gravidade conhecidos, será dividida a peça C, para achar o centro de gravidade da peça como um todo. Realizados os cálculos da mesma maneira da peça anterior, encontra-se o centro de gravidade fora da peça, o que exige do estudante um olhar que vai além do campo bidimensional da figura, pois esses valores e essas visualizações serão determinantes também para o domínio de inércia, raio de giração e módulo de resistência. Outro aspecto referente ao estudo de protótipo 3D está também no direcionamento das forças que são percorridas em um modelo estrutural. Para exemplificar, o objeto de estudo escolhido foi o Instituto Central de Ciências, que fica na UNB. Esse corte em esquema estrutural mostra o direcionamento dessas forças que se iniciam nos carregamentos da laje, que são transmitidos para a viga e distribuídos para os pilares até as fundações, e que, vistos em campos bidimensionais, também não são esclarecidos da melhor forma. Para fundamentar a linha de pesquisa, foram elaborados protótipos desses modelos mencionados anteriormente, esclarecendo os conceitos e visualizações. O processo realizado na impressora 3D é basicamente composto por um dinamismo de fios de plásticos enrolados que são guiados até o brinco de impressão. E mediante o deslocamento XY da impressora para a configuração 3D do modelo e aquecimento de bico de impressão para a extrusão do material, o protótipo é feito. Mas antes de ser enviado à impressora, o modelo passa por etapas que vão desde o desenho dele em software CAD, que é enviado em arquivo formato STL, que é a extensão reconhecida pelo software 3D de impressão de peças, que é o Repetier, e é conectado diretamente à impressora por cabo HDMI. Esse software faz o fatiamento da peça, que é o caminho em camadas que a impressora vai percorrer para a modelagem da peça, e é definitivamente enviado para impressão, desenhando o modelo na base para poder ter o seu uso em fins didáticos. A abordagem dos conceitos explanados anteriormente, bem como a identificação dos apoios nas peças, é bem melhor visualizado com os protótipos 3D, principalmente nos casos em que se pode ser visualizado o centro de gravidade que se localiza fora da peça, o que em campo bidimensional exige uma capacidade maior de visualização, tanto de seu equilíbrio como de sua rotação.
reforçando ainda mais a importância que a visualização tridimensional tem na percepção de conceitos e na aplicabilidade que as estruturas em escala real têm. E isso referente tanto às peças individuais como em esquemas de associação laje viga pilar, onde é possível ver onde estão os apoios de cada dos componentes e onde eles descarregam. Com isso, conclui-se que a inserção desses modelos facilita a definição desses conceitos abordados anteriormente, ao permitir essa ampla visualização em escala reduzida desses objetos de estudo e buscando sempre tratar a arquitetura e estrutura como elementos indissociáveis, qualificando o estudante que tiver acesso a esse tipo de recurso produzido pela faculdade e reiterando essa importância do aprimoramento tecnológico e de como ele corrobora para o desenvolvimento do aluno.